Oi, pessoal, boa noite. Então, eu sou a Bia, né, e estou aqui para apresentar aí o curso, né, que a gente tem aí para oferecer para vocês e ouvir também as suas expectativas, que a ideia é, de alguma maneira, também ir adequando isso, né, com as expectativas de vocês, né. O curso, como eu estava falando lá no Instagram, ele é bem prático, né, ele vai ser um curso, assim, em 3 dias, onde a ideia é a gente estar emulando situações reais que a gente vive num set, né? Então, no set, a gente tem primeiro o dia assim a pré-produção. Então, pré-produção é aquela situação que você visita locação, que você faz os testes de câmera na véspera de retirada, etc. Então, a ideia é a gente começar o primeiro dia com uma parte teórica, né, para a gente dar uma passada assim, né? Uma das coisas que o assistente de câmera faz é setar a câmera, que a gente vai fazer lá. Mas para não começar a falar de codec, janela, sei lá o que antes, vamos dar um passadão teórico, senão nessa hora de setar a câmera fica muito complicado, né? Mas a ideia é essa, a gente começa com essa parte ali sob a câmera. Depois a gente entra na parte da equipe, que a gente vai dissecar assim a equipe de câmera que nós temos 3, 4 tipos diferentes de assistentes de câmera, cada um com sua atribuição, e a gente vai estar fazendo os testes que a gente procede quando a gente vai na locadora fazer a retirada, né? Que na véspera a gente faz uma série de testes para ver se está tudo certinho, se tem algum cabinho com defeito, se esqueceu de ligar alguma coisa, se, enfim, é bateria zona geral que a gente faz, né? E aí depois, nos outros dias, a gente vai estar fazendo exercícios, e a ideia é que vocês estejam sempre trocando, repetindo os exercícios, mas trocando de lugar. Então, numa hora, você vai estar fazendo aquele exercício como primeiro assistente de câmera, sua atribuição vai ser A. Depois, a gente repete aquele exercício com você na função de segundo, com você na função de terceiro, para todo mundo vivenciar, né, todas as enfim, todas as situações, né? Entender direitinho o que compete a um, a outro, etc., né? Então, a gente vai estar vendo ali desde dessa parte de checagem, pré-filmagem, etc., até a saída de câmera. E a ideia é que seja uma coisa na massa, né? Assim, quando vocês chegarem lá, a câmera não vai estar montada. A gente vai retirar a câmera no almoxarifado da escola, como se a gente estivesse retirando uma locadora. Então, a gente vai fazer aquela conferência do case, contar quantos cases a gente está pegando, fotografar o case para saber como é que arruma, fazer um checklist de cada pecinha que tem ali, e a gente costuma taguear o case, né? Colocar ali uma fita crepe. Ah, esse aqui é o case das lentes, tem as lentes tal, 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 tal. Ah, esse aqui é o. Então, fazer esse checklist, né? Que é uma coisa muito importante, porque a gente faz a retirada e faz a devolução também, né? E nessa de devolução, a gente tem que estar preparado para tudo, até, por exemplo, você ter algum problema e outra pessoa ter que devolver o equipamento por você, sei lá, você teve um piriri no set, alguém teve alguma questão ali, você tem que saber passar aquela coisa, né? A gente costuma essa coisa de fotografar, né? Seja o case das câmeras, das lentes, fotografar o menu, a gente está sempre pensando ali como um advogado do diabo, né? Assim, essa câmera pode dar um defeito. Se ela, aí beleza, a locadora vai me devolver outra câmera. Eu tenho que lembrar qual era a setagem que eu botei. Então, eu não posso confiar que, entendeu? Você tem que estar ali com tudo organizadinho, com essas coisas todas. Então, a ideia é muito de estar ali em cima dos procedimentos, né? Porque essa coisa do procedimento é muito importante, é da gente ver os detalhes e tudo, né? Mas
Vamos lá. Então, deixa eu passar aqui um pouquinho pelo programa do curso, né? A gente começa vendo a equipe de fotografia, que na verdade se subdivide em três equipes, né? Equipe de câmera, de elétrica e maquinária. No caso do nosso curso, a gente vai estar trabalhando com a equipe de câmera, né? Equipe de elétrica e maquinária são outras. E a gente tem, a equipe de câmera vai se dividir, né? Ela vai ter, às vezes, o operador de câmera, muitas vezes o próprio fotógrafo também opera a câmera, depende do tamanho da produção. E dependendo também do tamanho da produção, ela vai ter um primeiro, um segundo, um terceiro assistente de câmera, além do loader, do GMA, enfim, é muita gente às vezes, né? E elas vão ter, assim, atribuições muito diferentes, né? O primeiro assistente de câmera é chamado de foquista, porque ele é a pessoa responsável pelo foco. Mas ele já começa a trabalhar lá na pré-produção, né? Porque é ele que ajuda o fotógrafo a formatar as listas de equipamento, né? Assim, quando o fotógrafo pede o equipamento, você vai estar em contato ali com o fotógrafo e com a produção, né? Então ele vai falar, eu quero a câmera tal, eu quero a lente tal, não sei o quê, mas as miudezas, cada cabinho, cada adaptador para a bitola do filtro, não sei o quê, esse tipo de miudeza, quem vai fazer essa lista mais fina vai ser o primeiro assistente de câmera, certo? Então ele já está nessa coisa ali desde do início da pré-produção, né? Tem vezes que ele depende muito da produção, né? De já estar contratando você, o ideal é isso, né? De você pelo menos ter o primeiro ali já antes, até quando você podendo visitar a locação, por exemplo, porque o fotógrafo vai estar vendo outras coisas, vai estar vendo a luz, vai estar conversando com o diretor, entendendo decupagem, etc. Você, como primeiro assistente de câmera, vai estar pensando aonde eu vou montar a minha base para não atrapalhar, para estar com a câmera o mais próximo, mas que também não esteja em quadro. Então, você vai estar vendo se. Quer dizer, em estúdio é uma outra coisa, mas você está filmando em locação, aonde que o GMA pode ficar, aonde que a elétrica pode ficar, aonde você garante o teu quartinho ali de câmera para não entrar nessa outra confusão do set. Quando você vai em outras situações, sei lá, você vai gravar em praia, você vai gravar num rio, num barco, você já tem que prever guarda-sol, uma série de coisas, né? E entender, pô, onde fica a minha base se eu vou filmar na praia? Aonde que eu vou ter? Então, é uma série de coisas que é muito importante, né? Ter esse olhar, né, do primeiro assistente de câmera, esse olhar mais operacional, por assim dizer, né? Não exatamente as mesmas coisas que o fotógrafo vai estar vendo ali naquela visita de locação. E o fotógrafo, o fotógrafo, não, desculpe, o primeiro assistente de câmera, ele muitas vezes vai trabalhar com aplicativos, né? Justamente porque ele trabalha com essa coisa de fazer o foco, a gente muitas vezes faz o foco, tem que fazer marcações de foco, tem que entender se o ator se desloca, se a câmera se desloca, se o ator e a câmera se deslocam, se o foco vai variar, se aquela distância está dentro do range para você manter em foco ou ao contrário, para você desfocar propositalmente, né? Eu quero que o foco só vá para fulano quando o telefone tocar. Antes não é para o foco ir para ali. Então, tem essa coisa narrativa do foco, né? E existem aplicativos que você. Quer dizer, hoje tem essa facilidade, né? Antigamente a gente tinha as focais, que eram cadernos que você via ali, lente 50 milímetros, se você bota 2 metros e ela está no diafragma X, ela vai dar o foco de A a B. Então, hoje em dia, você tem aplicativos que você já dá esses parâmetros, ele já é,
vai afinando isso, né? Então, a ideia nos exercícios a gente está usando também esses aplicativos, está fazendo essas marcações de foco na hora que você tiver como primeiro assistente de câmera, né? Já o segundo, ele vai auxiliar o primeiro assistente de câmera dentro das dessas funções. Então, por exemplo, numa troca de lente, quem sai de perto da câmera, vai até a mala, pega a lente, traz ou um filtro, já é o segundo assistente de câmera, entendeu? Tem todo um protocolo de como você entrega a lente de um para outro, né? Porque é uma coisa que você pega, né? Você sendo o primeiro assistente de câmera, você tem que receber a lente em uma posição que você já encaixe na câmera, né? Porque é um momento de, digamos assim, de tensão a hora que você troca a lente, a hora que pode entrar uma poeira no sensor. É um momento assim muito delicado, né? Você está em estúdio, é uma coisa, você está gravando em locação, pode ter poeira, carro passando, sei lá o quê. Enfim, então tem uma coisa do primeiro assistente de câmera, né? O segundo assistente de câmera pega a câmera pela bunda, porque aí o segundo pega a câmera pela frente e já está bonitinho para encaixar. E aí você já passa direitinho enfim, com ela prontinha para entrar, já virada para o lugar que tem que entrar, entendeu? Não, eu faço, às vezes, até uma analogia com um instrumentador cirúrgico, né, que fica dando lá os bisturis para o cirurgião. Você não vai entregar a lâmina na mão do cirurgião, tem todo um procedimento, né? Então, a gente vai estar treinando também essas coisas que são os procedimentos do mercado, né? E nós temos associações como a APACERJ, aqui no Rio, por exemplo, que é a Associação Profissional dos Assistentes de Câmara do Rio de Janeiro, a ACASP em São Paulo, assistentes de câmara associados em São Paulo. Então, essas entidades elas têm procedimentos e a ideia é estar trabalhando com isso. Então, assim, o segundo assistente de câmara, quer dizer, o primeiro, assim, ele vai fazer aqueles testes, que a ideia é a gente está fazendo os testes, né? Existe o teste de colimação, por exemplo, que é um teste que você faz com cartelas, né? Que você coloca ali a câmera numa distância da cartela e aí você vai aferindo o foco ali, ou num colimador, né? Assim, que aí o colimador você bota a lente ali, você já projeta e você vai aferir se o foco, que quando você bota 1 metro, se ele, o foco está realmente em 1 metro ou se ele está fora dali, né? Porque a gente, por exemplo, para trabalhar com trena, a lente tem que estar colimada. Se a gente não tiver uma lente colimada, você tem que fazer o foco pelo olho. Você não pode confiar nessa coisa mais matemática dessa marcação, né? Então, a gente vai estar vendo esses protocolos do teste de colimação, existe o teste paralaxe, que é um teste que se faz também para a gente ver, entender se o que a câmera está enquadrando é exatamente a mesma coisa que a gente está vendo no visor. Porque às vezes se tem um errozinho de paralaxe, pode ser que o boom já esteja em quadro, pode ser que determinadas coisinhas assim já aconteçam. Então, são coisas que você vai diagnosticar, né, ali na locadora e vai dizer, não, ó, essa lente está descolimada, me dá outra. Ah, esse monitor aqui está me dando um desvio de paralaxe. Você vai tentar pegar outro, ou se não conseguir pegar outro, você já vai trabalhar sabendo, ó, o monitor está vendo um pouquinho mais para a direita, então você já vai tomar cuidado quando tiver um microfone ali entrando por aquele lado, né, que são essas maneiras de trabalhar, né? A gente tinha também, vou comentar muito rapidamente, o teste de fixidez, que era uma coisa que a gente costumava fazer nos chassis, que a gente colocava os chassis, fazia uma marquinha, gravava uma cartela quadriculada, rebobinava, desenquadrava, aí botava a mesma cartela, mas desenquadrada, fazia uma dupla exposição, e aí as linhas não podiam flutuar.
Você fazia cada chassi, você fazia esse teste. Então, é esse apanhado aí que a gente vai estar fazendo, né, como exercícios, né? Mas continuando, então, o segundo assistente de câmera, ele auxilia o primeiro no foco. Então, muitas vezes, você está com uma trena, quem leva a ponta da trena até o ator não é o primeiro está ali de cão de guarda da câmera. O segundo é que vai lá, marca, não sei o quê. Tem um código também de você estar sempre substituindo, né? Assim, a câmera é aquele bebezinho que não pode ficar sozinho, né? Então, se você está de primeiro assistente de câmera, até para você ir ao banheiro, você bota o segundo assistente de câmera ali no seu lugar, o terceiro passa a fazer o que o segundo está fazendo, etc. Então, você vai fazendo essa escalonada, né? E o segundo, ele vai fazer também um monte de coisa. Ele ajuda o primeiro nessa marcação de foco, mas ele bate claquete, ele preenche boletim, ele pega filtro, lente, etc., coloca as tags, né? Porque, por exemplo, cada vez que a gente usa o filtro, é uma das praxes você taguear, pegar ali uma fita e botar no matchbox, que é o parasol, o filtro que você está usando. Ah, eu botei o polarizador, botei o homem, botei não sei quem. Então, você bota aquela tag ali no matchbox e é uma informação para você e para o set também, entendeu? A continuista, que também tem, anota qual é o filtro que está usando, ela viu ali no Matchbox, ela já sabe. Isso facilita também para você, para não dar mole de esquecer o filtro, né? Mudou o plano, mudou a cena, não é mais aquele filtro, você tira ali a tagzinha. Então, são detalhezinhos que a gente vai vendo, né? E o segundo, além disso tudo, ele ainda vai, ele é responsável pela limpeza, então ele que vai limpar as lentes, ele que vai organizar as baterias, tá com as baterias nomeadas, tá com as baterias carregadas. Eu falo numeradas também, porque é uma coisa da gente muito importante também você tá ali etiquetando o teu equipamento para se você de repente uma bateria começa a descarregar mais rápido, você já sabe que é a bateria A, B ou C, entendeu? Se você não faz esse trabalho de casa ali no primeiro dia, na hora vai te dar muito mais trabalho. Então tem uma série assim de protocolos, né, que a gente vai seguindo para fazer isso. Então o segundo assistente de câmera vai nessa parte toda, né, do auxílio de foco, né? Que mais? Aí a gente tem depois o terceiro assistente de câmera, né? O terceiro assistente de câmera, ele já vai ficar com o vídeo assist, né? Ele é responsável por mandar sinal para, enfim, conforme o tamanho da sua produção. Se for uma produção pequenininha, vai ser ali o vídeo assist do diretor, ou para um diretor e para um fotógrafo. E se for uma produção grande, você às vezes vai ter que botar monitor para o diretor, monitor para o departamento de som, monitor, se for propaganda, você vai ter que botar um monitor para o cliente, um monitor para a agência, um monitor para o streaming. Então você vai mandar sinal, aquele sinal da câmera, né, para várias pessoas. Você vai ter que fazer setagem, porque quando você manda a imagem, por exemplo, para o diretor de fotografia, ele vai querer ver o menu da câmera, aquelas informações ali, qual é o codec que você está gravando, quanto tempo tem de bateria, qual é o diafragma que você está, um scope qualquer. E para o diretor, ele não vai querer ver nada daquilo, ele está querendo ver ali a atuação dos atores, etc. Então, essas cruzetinhas, qualquer coisa assim, ele só vai desviar a atenção. Então, você tem que saber, né, configurar na câmera e no teu monitor para quem você manda esse tipo de informação e quem vai receber a tela limpa. Então, você faz chegar essa informação em vários monitores e você também vai gravar, né?
num, enfim, você vai gravar no seu monitorzinho ou no seu celular, etc., mas você vai gravar também as cenas que a câmera grava, porque quando você precisar rever, ou se a continuista precisar rever, etc., você não vai mexer no material bruto, você vai mexer ali naquela gravação que você está fazendo, né? E hoje em dia facilitou muito, porque você tem muita coisa já com aplicativo. A gente lá tem trabalhado com as câmeras da Blackmagic, e aí a gente usa os aplicativos da Blackmagic, a gente usa os aplicativos também da Holyland, que a gente tem trabalhado com as linhas de monitor sem fio, de wireless de lá, e eles têm aplicativos que você manda para segundo monitor, que você pode ver no celular, no tablet, etc. Então, você pode ir gravando ali no teu tablet e você pode gravar mesmo que a câmera não grave. Então, é uma praxe, por exemplo, o vídeo assiste gravar o ensaio. A câmera não vai gravar o ensaio, mas o vídeo assiste vai gravar o ensaio, né? O diretor pode querer rever o ensaio, aí ele vai te pedir, então o terceiro assistente de câmera fica nessa questão aí de gravar os ensaios, de dar review, né, para quem precisar. E o que mais que a gente tem? A gente tem uma outra pessoa, né? Claro que em produções maiores, você está num filmezinho pequeno, etc. Muitas vezes você tem acúmulo de função, mas você tem o logger, né? O logger, o que que é? É a pessoa que vai ficar descarregando os cartões de memória, cartão, SSD, enfim, descarregando as mídias, a mídia que você estiver trabalhando, e fazendo backup, né? Porque pô, a gente trabalha assim, a gente lá tem usado os SSDs, né? Então grava no SSD, aí baixa para o computador, já dá saída no monitor, em vários HDs, porque você tem um HD, que é um HD principal, você tem um HD de backup, você tem o HD de transporte, que às vezes é um HD que fica indo e voltando para casa de correção, enfim, então, tem todo um protocolo de você não andar com todos os HDs ao mesmo tempo. Então, você tem o HD de backup, ele não vai no mesmo carro que o HD principal, porque se tiver algum acidente, você tem a outra cópia, né? É uma coisa assim meio parecida com a família real da Inglaterra, que todo mundo não viaja no mesmo avião, porque se cair acabou o reino, né? Então, tem esse cuidado também de você estar separando ali como é que você vai mandar esses HDs, né? Quer dizer, a gente tem até um curso específico de logger, né? Que aí a gente vai, quer dizer, aí no curso de logger você vai ver muito mais coisa, né? Esse meu curso já é uma coisa mais de apanhado geral de todas, né? Mas o curso de logger você vai ver como é que monta o RAID de HDs, os programas que se usam para já fazer esse backup em vários HDs diferentes, né? A gente vai dar uma passada mais geral do que o logger faz. Estou falando logger, mas, por exemplo, a galera de São Paulo já usa o termo GMA, né? Que é o gerenciador de mídia digital. É o nome aportuguesado, né? Que o Rio ainda está com esse anglicanismos, mas a gente tem o GMA, que é a mesma coisa que o logger, da mesma maneira que a gente tem o TID, que é o de IT. O de IT aí já é para produções mais profissas, né? Ele já é um profissional que está ali de intermediário na numa parte mais de pós-produção, quer dizer, ele está no set e ele gerencia, ele faz tratamento de cor, não é o tratamento de cor final, né, mas ele vai fazendo foto, grab stills, né, do material que filma, e ele trata aquele material e aquilo vai como referência para o colorista. E aí nisso ele já vai vendo parâmetros da câmera. Não, essa imagem, por exemplo, está
tá muito superexposto, vai dar problema no verde quando você quiser recortar, então fecha o diafragma. Então ele até está toda hora batendo ali um papo desse parâmetro técnico com o diretor de fotografia, e a responsabilidade é essa, de deixar a imagem dentro dos padrões técnicos para você poder dar essa coisa da pós, né? E aí, enfim, que mais? Falei do vídeo assiste. A gente vai estar vendo a coisa das ferramentas, né? Do balde, do assistente de câmera, do set box, né? São uma coisa é o equipamento, outra coisa são os consumíveis e outra coisa são os utensílios do profissional. Equipamento, então, são aquelas coisas que é a câmera, é o monitor de vídeo assiste, é o cabo, é isso, aquilo, o outro. Consumíveis são coisas, como o nome já diz, que se acabam. Então, é a fita crepe, entendeu? É o sprayzinho que você vai usar para limpar a lente, né? Você vai comprar e ele vai acabar. Então, aquilo ali são os consumíveis. Então, por exemplo, eu nem tinha comentado, mas os consumíveis, a lista de consumíveis também é o primeiro assistente de câmera que vai trocar essa figurinha com o pessoal da produção, né? Preparar a lista de consumíveis. E os utensílios, aí ele vai ter, aí já são coisas do assistente, né? Que ele vai ter trena, ele vai ter aquelas seringuinhas de fuque-fuque, lanterninha, pinça, é, ele vai ter as dele, mas ele vai pedir também a abraçadeira, né? Aquelas fita Hahnemann, aquela enforca-gato, né? Hellermann, kit de chave de fenda, multímetro, alicate, pano de câmera, fofinho. é, Enfim, a gente costuma ter balde, né, que aí já é um equipamento assim, um equipamento não, uma bolsa maior, que aí ele vai tendo várias divisórias que você vai guardando, e a gente tem as pochetes, que aí a gente já deixa as coisas mais, que se usa mais no dia a dia, entendeu? Então a gente vai estar vendo esse tipo de utensílio. E vamos estar vendo muito uma coisa também de postura, né? Que eu acho que é muito importante a gente estar treinando isso nos exercícios. Então, o que que seria a postura, né? A coisa do postura, antes de mais nada, é aquilo de você trabalhar em silêncio, né? Então, a gente não fica gritando, fulano, traz a lente 50, sei que... Não, entendeu? Tem toda uma coisa lá que você chega baixinho para assistir o fotógrafo que é a lente 50, ele vai chegar para o primeiro assistente de câmera, vai pedir lente 50, o primeiro assistente de câmera vai repetir lente 50 para o fotógrafo saber que ele entendeu, que ele não confundiu com a 80, que ele não. E aí é que ele sai para providenciar. Então, tem uma coisa muito de você trabalhar no olho no olho, de você estar, às vezes gesticulando coisas e estar atento ao que cada um está fazendo, né? De você se antecipar aos problemas, você está observando as outras pessoas, né? Coisas de você vestir preto ou cinza escuro, né? Isso aí é uma coisa também de postura, porque você evita que você reflita luzes, né? Se você tá com uma camiseta branca, eu vou refletir a luz, iluminar o ator sem querer, ou com uma blusa vermelha, eu vou estar, se a luz bater ali na minha camisa, vai devolver uma cor ali que não é para chegar no ator. Que mais? Eu já falei da coisa de etiquetar o matchbox. A gente tagueia também, né, a câmera, qual é o rolo, né? O rolo, deixa eu explicar aqui, né, porque eu estava falando ali da logagem, mas são coisas diferentes, né? O rolo é cada vez que você descarrega um material.
Então, o cartão você pode numerar lá. Eu tenho o cartão 1, o cartão 2 e o cartão 3. O cartão A, o cartão B, o cartão C. É bom que você tenha até para saber se algum. Da mesma maneira que você etiqueta a bateria, você tem que, né, tá sabendo ali qual é o cartão que está ok, etc. Agora, cada vez que você descarrega, você tem um rolo. Então, se você botou na câmera o cartão 1, descarregou, foi o primeiro rolo do teu projeto, rolo 1. Botou o mesmo cartão A na câmera, descarregou, já é o rolo 2. Ou seja, é a segunda vez que você descarrega. Então, essa contagem de rolos, a gente, quando coloca também, né, um cartão na câmera, a gente coloca essa tag, que ela também serve para continuidade, saber qual é o rolo que a gente está, qual é o cartão que a gente está, né? Tem várias coisas, você entender o que compete a você, então você não vai abandonar o teu posto de trabalho para dar uma força para uma outra equipe, mesmo que seja uma equipe muito próxima, que seja elétrica. Assim, não é que você não possa ajudar, mas você não pode desfalcar o teu posto, né? Respeitar o objeto de cena, então, enfim, você não vai sentar no sofá do cenário, você não vai comer o salgadinho da comida de cena, né? A gente vai entender toda a parte também de hierarquia, porque o primeiro assistente ele vai falar com o fotógrafo, e o assistente de direção, o segundo fala com o primeiro, com o continuista, então tem ali uma hierarquia de sete que às vezes você reporta as coisas para o teu chefe imediato, né? E o teu chefe imediato é que fala com as outras equipes, né? E o principal, né, é assumir imediatamente qualquer problema que existe, né? Por exemplo, sei lá, você errou o foco, você você não errou o foco, mas você, sei lá, aconteceu algum problema com o cartão. Então, quanto mais rápido você passar essa informação, melhor vai ser, porque vai dar tempo ainda de você refilmar ali, entendeu? Você não vai ter que voltar para aquela locação de novo, ver qual era a altura que estava a câmera para você manter a continuidade com o plano anterior, enfim. Então, vai ter sempre essa questão ali das posturas, né? E a gente vai entender essa questão também, porque, por exemplo, na hora da contratação, o fotógrafo normalmente tem o seu primeiro assistente de câmera, né? Claro que isso tem que ser submetido, né, à direção, à produção, mas normalmente o fotógrafo é a pessoa que escolhe seu primeiro assistente de câmera e o E a equipe de câmera é o primeiro assistente de câmera que já organiza, entendeu? Então, assim, você está começando, você tem que colar com o primeiro assistente de câmera, porque é ele que vai te dar os trabalhos aí de vídeo assiste, de segundo, etc., né? É o pessoal com quem você tem que fazer ali o teu network. Aí, o que mais que a gente tem, assim, de para falar, né? Vamos lá. A gente vai ver o que acontece na pré-produção, né, que seriam essas coisas que eu falei, de leitura de roteiro, o dimensionamento da produção, né? Então, dependendo da produção, você tem uma câmera super profissa, etc., etc., você tem que ter uma equipe à altura daquela câmera. Ou então, ao contrário, você não está você tem um filme que requer mobilidade, você está com um filme documental e que vai acompanhar personagem, etc. Então, você precisa de mobilidade. Você, às vezes, não vai ter o mesmo número de assistente que as outras coisas, né? Então, essa parte de dimensionamento de equipe também é muito importante, né? E, às vezes,
quando você tem principalmente gente que não é muito experiente, primeiras direções, etc., a galera consegue aí uns patrocínios de câmera, uns apoios, etc., e tenta economizar na equipe e, bicho, assim, não dá, você vai ter que ter mesmo esse primeiro, segundo, terceiro assistente, porque uma pessoa só não vai dar conta, né? Então, uma pessoa seria para aquele filme mais BO, em situações mais controladas, etc., né? E, então, a gente vai ter também as visitas técnicas, né, que a gente vai observar a estrutura da elétrica, a base de produção, a posição do sol, né, o recuo de câmera e luz, você tem que estar computando, né? Não adianta você ter uma salinha ali de 2 metros por 2 metros, botar 10 atores e ainda querer uma câmera que fique passeando ali assim. Você vai ter que ter o recuo para as coisas, né? E aí você vai tendo as reuniões com direção de arte, colorista, quer dizer, isso mais para a coisa da fotografia, né? Até que você vai ter a parte mesmo da retirada dos equipamentos, esses testes que eu comentei com vocês, né? E na pós-produção aí a gente vai ter o colorista que vai estar, enfim, vendo a coisa ali da finalização, do grading, etc. Vamos lá, o que mais? A gente vai ver uma coisa também muito rápida, mas vamos passando, né, no primeiro dia, assim, de uma breve história das câmeras de cinema, da evolução das câmeras, né, das câmeras de película. A gente, inclusive, tem uma câmera de película lá, ela não está 100% funcionando, né, ela está sem algumas pecinhas, mas a gente tem uma 16 mm da Reflex, que eu vou mostrar também para vocês o chassi, o carregamento, como é que a gente fazia, como é que funciona o obturador. A gente vai estar vendo essa parte também das bitolas, né? E no caso bitola, no caso de película, ou da proporção de tela. Então, o que que é uma janela 4x3, uma janela 16x9? O que que são esses formatos de tela? Porque são configurações que a gente faz na câmera, né? Que o primeiro assistente de câmera faz setar. Então, ele tem que botar ali para a imagem estar chegando para as pessoas com aquele formato. Às vezes não é o formato inteiro do sensor, mas é um formato mais panorâmico, um formato, enfim. A gente vai estar vendo os mecanismos mesmos da câmera, né, para a gente compreender essa parte das setagens, né? Vamos estar compreendendo o obturador, etc., compreendendo a coisa das objetivas, né, porque uma coisa também muito que se usa é você estar trabalhando com objetivo e você ter que estar usando adaptador de bocal, né? Quer dizer, não tanto em produções mais profissas, né? Mas a galera da produção BO muitas vezes está lá com a sua câmera bocal Canon, usando lentes, enfim, que vão demandar um adaptador. Então, são coisas do universo da assistência de câmera, né? Lá na ABC a gente tem, né, uma Sony FS700, que é uma camcorder, né? Então é uma câmera dessas de vídeo, mas que tem as entradas também já XLR para som, etc. Mas é uma câmera um pouco mais antiga, mas que é interessante a gente dar uma olhada também. E a gente vai ter, né, a Pocket 6K, e além da Pocket 6K, a gente vai estar com a Pixis também 6K, né? Então a gente vai estar olhando essas câmeras, vamos estar passando o menu delas, que é mais. A gente vai estar vendo os acessórios de câmera, o que que seriam os acessórios, né?
seriam os monitores, comandos de foco e o videolink. Então, a gente tem lá o Holyland Piro S, tem o Piro 7, né? Esse Piro S que eu falei é um transmissor, então é um aparelho que você coloca na câmera e ele manda sinal, ele distribui o sinal para o monitor, né? Sem você precisar de cabo. Então, você está com uma câmera na mão, ou você está com uma câmera numa grua, você está com uma câmera no carrinho, acabou aquela coisa de você ficar soltando o cabo e recolhendo o cabo em tempo real, né? Para a câmera poder se deslocar. Então, a gente vai ver como é que tá, como é que se usa essas questões. O Piro 7, né, é bem interessante que ele é um monitor e ele, ao mesmo tempo que ele é monitor, ele transmite também para um segundo monitor. Então, ele recebe o sinal e transmite para um outro monitor. Então, a gente vai estar vendo essas ligações, como é que a gente faz, né? Que é mais os comandos de foco. A gente lá, né, os comandos de foco, existe o Bartek, existe o Teradek, a gente tem lá o núcleos, né? A gente tá com da Tilta, o N2, né? Que é um comando de foco que a gente vai estar trabalhando também, fazendo os exercícios e setando o foco ali para a gente vamos estar fazendo assim, a ideia é estar fazendo exercícios tanto de câmera no tripé, fazendo uma panorâmica num chicote. O que é o chicote? É um movimento brusco. Então, eu posso ter uma pessoa na esquerda, pessoa para a direita, e ao invés de eu ter aquela câmerazinha lentinha, descritiva, eu vou ter uma que sai em um e chega no outro. Então, é um foco que você vai ter que fazer nessa velocidade também, né? A câmera saiu daqui, você já tem que passar o foco para a pessoa onde ela vai chegar, porque você não pode esperar o picking do monitor, né? O picking é uma coisa elétrica que permite você ver o que está em foco, mas se você fica fazendo foco pelo picking, você vai estar sempre atrasado no foco. Então a câmera vai chegar no ator e aí depois é que você vai fazer o foco, né? Então, não, essa coisa de um chicote, ela pede que você, quando esteja no enquadramento final, você já tenha também o seu foco ali naquela coisa. Então, assim, a ideia nos exercícios, a gente está fazendo várias situações. Então, situação de botar a câmera num traveling e então tem hora que o ator está perto, tem hora que está longe. A gente vai estar trabalhando assim exercícios, né? Praticamente o último dia todo de exercícios. A coisa do foco no espelho, né? Quando você faz um foco no espelho, você marca também, você considera a distância da câmera até o ator, mas do ator até o espelho, né? Você triangula, você soma as duas medidas. Então, a ideia é a gente estar fazendo essas situações, né? E sei lá, eu acho que eu já falei também muita coisinha aqui. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, saber aí do pessoal que está assistindo, né? Se vocês pudessem se apresentar, comentar um pouquinho a experiência de vocês, o que que vocês já fizeram, o que que vocês estão esperando do curso, para a gente estar trocando uma ideia e, enfim, trazer o curso também para aquilo que a gente quer, né? Vou eu daqui. Tudo bem, Sim, Bia? sim, tudo bom, Prazer, sou querido? Pedro. Eu trabalho com publicidade audiovisual mais ou menos uns 2, 3 anos. E tô procurando. Eu trabalho com produção, primeiro roteiro, depois agora eu migrei um pouco para a área de produção. E eu tenho muito interesse em saber mais a parte técnica, realmente, enfim, da câmera e de todo o set, assim. Então, estou buscando isso nesse curso. Eu gosto muito do cinema e do audiovisual e quero um pouco buscar nesse curso um aprimoramento para poder entrar mais assim nesse mercado, né? Beleza.
E está dentro das expectativas, o curso, essa parte Sim, que sim. eu Uhum. falei, né? Que... Total. Eu tinha visto já, acho que tu fez um vídeo, né, de lançamento do Ah, curso. sim, sim, E aí eu já sim. tinha visto, já estava bem alinhada com a minha expectativa, assim, mas foi bom também te ouvir hoje. E, enfim, tô com uma expectativa bem boa e também para poder mexer nos equipamentos e, enfim, desde a retirada ali, que nem tu explicou, e até setar a câmera, enfim. Tô bem. Eu já participo de set, assim, desde que eu comecei a trabalhar com audiovisual, mas nunca na parte da execução ali das câmeras, né? Mas na parte dos bastidores. Então, tô bem ansioso para poder botar a mão na massa mesmo, assim, e, enfim, descobrir mais um pouco dessa área. Ah, legal. Vamos lá. E quem mais, gente? Estou vendo que tem o Daniel, tem o João Pedro, tem a Débora também, né? Vocês não querem comentar um pouquinho aí das expectativas, do que vocês estão... Então, eu me chamo João Paulo e queria comentar sobre essa paixão que eu tive à primeira vista, quando eu tive uma experiência de estar no set, porque a minha namorada ela é assistente de direção e ela conseguiu me levar para fazer algumas figurações. E desde então, achei muito legal aquela paixão à primeira vista do pessoal que trabalha com a câmera ali, operando a câmera. Tive a oportunidade de trocar ideia com uma galera que já trabalha na área, lá dos farofeiros, que eles estão gravando os farofeiros agora. E até o rapaz chegou a recomendar o curso da ABC e eu vi esse vídeo, como o Pedro falou, de lançamento e já deu para tirar algumas dúvidas e hoje, então, deu para esclarecer algumas coisas. Eu gostaria também de fazer uma pergunta em relação a como para mim, eu estou migrando de área, que eu sou formado em TI, trabalho com TI, então para mim essa área de cinema é uma área totalmente nova. Como que, como um assistente de câmera, eu consigo me destacar e como que eu consigo fazer os estudos dos equipamentos sem ter os equipamentos? Certo. Vamos lá. Deixa eu explicar, né? O curso da gente é aquele curso ali de 3 dias. Ele é muito mais uma coisa de... Enfim, ninguém vai sair formado, etc., né? Mas o que que a gente tem? A escola, ela funciona por quadrimestres, então ela vai tendo uma série de cursos. Então, tem o curso de roteiro, tem o curso de direção, tem o curso de produção, tem o curso de cenografia, o curso de maquiagem, etc. E a cada final de quadrimestre, a gente está sempre gravando ali cerca de 4 curtas, e a gente, depois desses dias que vocês vão fazer o curso, os alunos, né, vão estar sendo chamados para trabalhar nesses curtas que se grava, né, todo quadrimestre. Então, vocês vão ter essa experiência também de set, com um filme finalizado, né, que depois vai ser exibido no Cineclube Casas Casadas, e acaba sendo, inclusive, um material de portfólio, né? E aí, depois, gente, é muito uma questão de network, tá? Isso aí é uma coisa de você buscar conhecimento, né? É uma coisa que quando você começa a entrar na área, você tem que, primeira coisa, começar a conhecer a galera das locadoras, porque a locadora é o lugar que você vai conhecer uma câmera. Você vai trabalhar com uma câmera que você nunca trabalhou, mas sei lá, essa câmera tem na Lox. Aí você pode procurar o pessoal da Lox. Olha só, eu sou assistente de câmera, eu vou trabalhar com essa câmera, não sei o quê, posso passar aí? Quando é que você vai procurar quando é que essa locadora não vai estar alugando essa câmera e vai pedir para fazer uma visita, entendeu? É uma coisa que a gente fazia muito, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu já entrei
no cinema sendo fotógrafo still, né? Aí deixa eu falar um pouquinho da minha experiência. Eu vim do fotojornalismo, né? Eu cursei faculdade de jornalismo nos anos 80, trabalhei no fotojornalismo e depois, no início dos anos 2000, eu comecei a migrar para cinema e fui fazer cinema na UF. Então, quando eu estudei na UF, eu fui monitora da matéria de fotografia e iluminação. Então, eu trabalhei com o André Capella, trabalhei com o André Carvalheira, com alguns fotógrafos, né, sendo monitoras da cadeira deles. E aí, uma das coisas que eu fazia com a turma era reunir a turma e pedir visita. Então, eu quero conhecer o laboratório da Labocine. Eu quero conhecer a câmera tal da locadora tal. E aí a gente reunia um grupo de alunos e ia, né? Isso, às vezes, você pode conseguir, às vezes até com a própria turma, reúne a turma e depois pega no locador, olha, nós somos um grupo de alunos, fizemos o curso da ABC Curso de Cinema, a gente queria passar aí para conhecer a locadora. Então, você vai começar a fazer esse tipo de conhecimento, né? Para você conseguir, enfim, ter acesso às coisas, né? Eu falo também muito da pessoa buscar associação. Então, você tem uma série de associações, como por exemplo, a APACERG, que já é essa associação profissional, mas existem outros grupos. Existe, por exemplo, a APAN, que é um coletivo, né? Quer dizer, um coletivo não, desculpe, deixa eu não diminuir a APAN, mas a APAN é uma associação dos profissionais do audiovisual negro, então ele dá esse apadrinhamento também para essas pessoas. Tá sempre frequentando, aqui no Rio, por exemplo, um dos braços da APAN é o Centro Afro-Carioca de Cinema, do Zósimo Bulbul, então eles estão sempre lá também fazendo curso, produção, etc. A gente tem um outro coletivo aqui no Rio, que é o DAFB, que é o coletivo de mulheres e pessoas transgêneros do Departamento de Fotografia do Audiovisual Brasileiro. Então, já é um grupo de mulheres mais, e esses grupos também, eles atuam com essa coisa de pedir visita em locação, de ter, por exemplo, chats no Zap, né? De ter grupo no Zap, que você está numa dúvida, pô, estou aqui no set, tal problema começou a dar no equipamento, como é que eu faço isso? Então, são pessoas que te salvam às vezes e que também podem fazer esses grupos para visitar uma determinada câmera, uma determinada locadora, ou que também te inserem, né? Que vão dizer, olha, estou querendo fazer assistência, me chama para num dia de retirada que eu quero ver como é que vocês fazem a retirada. Então, é você ir construindo, né, esse tipo de relacionamento. Não sei se eu consegui responder, mas, enfim, são esses meandros, né, que a gente vai como água ali, construindo caminhos, abrindo caminhos e se inteirando, né? E é aquilo que eu falei, você, para entrar na assistência de câmera, você tem que estar fazendo contato com o primeiro assistente de câmera. Não é o diretor que vai te contratar, não é o produtor que vai te contratar, né? Então, essa coisa de colar na galera que já está ali no mercado e entrando, né, para criando as suas comunidades. Será que foi, João? Deixa eu e outra pergunta. A ABC, vocês têm algum banco de talento, grupos de alunos e ex-alunos, recém-formados? A gente tem, então, vamos lá, são duas coisas, a ABC é a associação e a ABC Cursos de Cinema é é a escola, tá? São dois CNPJs diferentes, apesar de muitos professores, eu mesma, né, fazemos parte da ABC. Na ABC Cursos, a gente tem um banco de talentos é, que você pode marcar lá, né, de preencher
o teu currículo, portfólio, etc. E eu, pessoalmente, gosto de manter esses grupos de aula, entendeu? Esse grupo de alunos, o grupo Zap, né? Como esse grupo também que você pode estar fazendo esse primeiro network, né? Dessas pessoas aí para essas coisas, né? De combinar de estudar uma câmera, combinar de tirar dúvida, etc. Entendi. E mais alguma dúvida? Eu vou ver se. Eu tenho bastante perguntas, mas eu sei que tem a outra galera aí também. Eu vou Não, mas aguardar. faz, pode fazer. Vamos lá. É, com a sua experiência, quais são os erros mais comuns de quem está começando na assistência de câmeras devemos evitar como iniciante? Ai, gente, aí eu acho que não tem uma coisa muito rápida para te responder, não. Eu acho que o erro mais comum é, às vezes, você não estar prestando atenção, entendeu? É você ser relaxado, relaxado no sentido de relapso, entendeu? Sei lá, você tem que trabalhar com foco. Então, você vai para um set, fica ali no celular o tempo todo, você vai ser mal visto, entendeu? Se você quer descansar num set, sei lá, pega uma lente, pega um fuk-fuk e fica lá fingindo que você está limpando uma lente quando você estiver cansado, entendeu? Mas não dá esse mole ali de estar pagando desatenção. E eu acho que o principal é essa postura mesmo de estar fazendo as coisas dentro desse protocolo, né? De estar cumprindo essas coisas, de estar atento, de estar observando como é que o set funciona, etc., né? Eu Sim. acho que é basicamente isso. E tem só mais uma última pergunta. Vamos lá. É, quais habilidades um segundo ou primeiro assistente tem que ter para se destacar rápido e chamar a atenção? Gente, não sei, eu acho que é isso. Eu acho que ele tem que ser uma pessoa que ele vai mostrar concentração, ele tem que ser pontual, não adianta você não ser pontual, entendeu? Assim, o set ele não te espera, não tem essa de você tem que sair antes para você chegar 10 minutos antes. Se é uma produção que tem uma van, a van passou, ela não vai esperar você descer do apartamento para você já tem que estar lá pronto esperando. Eu acho que é uma coisa de seguir postura à risca mesmo e ser simpático, né? Porque ninguém gosta de trabalhar com gente mal-humorada, ninguém gosta de trabalhar com gente cri-cri, né? Então é um pouco aquela coisa de saber a distinção ali, não ser baba-ovo, mas estar ali a postos, tá acompanhando, tá chegando junto, né? Compreender que é um time e que está todo mundo ali. Tá bom, entendi. Muito obrigado pelas dúvidas. Certo. E mais alguém? Daniel, Débora? Não, o pessoal está caladinho. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que eu já falei o que que era, né? Vamos esperar aí que eu acho que vai ser bem legal. A gente fecha o ano aí com bastante pique, né? E aí, normalmente, vocês vão estar sendo chamados depois para trabalhar nesses curtas que a escola faz, né? E perguntar aí se alguém ainda tem alguma dúvida, alguma coisa que queira trocar. Eu teria uma dúvida em relação a. Tipo, o nosso curso é em dezembro e esses curtas seriam para quando, assim? Para o início do próximo semestre.
E aí, de repente, o Lohan já vai saber melhor. Lohan, quando é que termina o quadrimestre e começa a parte aí dos curtas? Você sabe dizer, Lohan? Alô, Lohan? Eu acho que o Lohan tá. Gente, eu vou ficar devendo Ah, tranquilo. essa resposta. Mas é isso, é porque eles fazem Sim, blocos de turmas, entendeu? Então, não sei se vai ser exatamente janeiro, mas assim, se é de fora do Rio, é esse tipo de eu coisa. sou, mas eu moro aqui. Tá, É bem tranquilo, só para saber mesmo como seria uma sim. expectativa, mas não tem problema. A gente tira É, essa dúvida depois. só um minutinho. Estou perguntando para ele aqui no Zap, é porque ele é capaz de estar na outra turma. Às vezes tem mais de um instrutor numa sala diferente. Eu estou achando estranho, mas fiquei bem Não, sem mas era graça só uma agora, dúvida né? mesmo, não tem nenhum problema. Depois, ao vivo lá, a gente vê isso. Sem Tá problema. bom, tá bom. Então aí é isso, pessoal. Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode fazer qualquer outra que você queira também, João, não tem problema. Estamos aí para isso, para trocar ideia. E se Daniel e Débora quiser também se apresentar e falar alguma coisinha, a hora é essa. É. Então é isso, gente. Qualquer coisa, vamos ver aí, né? Mas assim, escreve lá para a escola que eles vão te responder isso, lá no chat, etc., né? Eu mandei aqui pelo Zap e vejo isso direitinho, né? Que aí a Raíssa Celina, que é assistente de ensino lá, vai poder te passar essas datas direitinho, tá bom? Tá bem, obrigado. Então tá. Gente, então é isso. Valeu aí, espero todo mundo lá, tá? Tá bem. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, gente. hein? Tá. Tchau.